Quem aqui nessa noite, querido, fazer uma pergunta para você, já foi promovido? Quem aqui já foi promovido? Alguma vez já foi promovido? Levanta a mão aí, tenha coragem, seja forte. Já foi promovido? Você já foi promovido? Foi gostoso, irmão? Irmão de Indaiatuba? É isso aí, olha, virou meu amigo, hein? Olha, veio hoje na igreja na primeira vez? Olha, sejam muito bem-vindos, hein, irmãos? A casa é de vocês, nós não abrimos mão mais de vocês. Vocês são de casa agora, em nome de Jesus. Então, irmão, ser promovido é gostoso, né? Não é verdade? Eu fui promovido algumas vezes nos trabalhos que eu passei, é muito legal ser promovido. Mas tem alguns outros tipos, quando a gente fala de promoção, muita gente só pensa no trabalho. Mas há algumas outras promoções, irmãos, que são maravilhosas. Agora eu quero, assim, com todo respeito aos solteiros aqui, levanta a mão os solteiros aqui, ó. Levanta a mão os solteiros aí, ó. Coragem, irmão, coragem. Coragem, irmão, coragem. Ó, a esperança para vocês, hein? A esperança. Porque minha mãe casou com 70 anos. Então, irmão, espera pacientemente. O Marcão estava lá no casamento da minha mãe também. E eu e o pastor Gil fizemos o casamento da minha mãe. Então é esperança. Fica tranquilo, espera no Senhor. Se Deus tem esse propósito para você. Agora, com todo respeito aos solteiros, irmão, casar é muito bom, né? Casar no centro da vontade de Deus, com a pessoa certa, com a bênção de Deus. Quem concorda comigo, dê um glória a Deus. Oh, tá do lado da namorada da esposa, está do lado da namorada aí, aproveita e faz uma declaração de amor para ela aí, aproveita, varão, deposita, tá aí do lado dela aí, ó, fala assim para ela: eu te amo, você é a mulher mais linda do mundo. Irmão, ser promovido solteiro para casado é uma benção, não é? É uma benção ser promovido de solteiro para casado, né, Taninha? Taninha, o Ronaldo sempre fala isso, né? Andava quilômetros para achar a Taninha. Ele foi promovido a casado agora. Mas tem uma outra promoção que eu não tive ainda. Mas quem já foi promovido fala que é uma bênção. Que é deixar de ser pai para ser avô. Quem já é avô? Levanta a mão aí, ó. Olha, vamos aplaudir o Senhor pela vida dos nossos avós e avós. Olha aí, que bênção. Mas, irmão, mas ser avô com 35, como é que faz isso? Conta para nós. 35 anos já é avô. 35 anos. Irmão, mas eu quero falar para você nessa noite da maior promoção que nós temos na vida. Não é o trabalho, com todo respeito. Não é, casar é bom, mas não é o casamento, não é ser avô, deve ser maravilhoso. Mas a maior promoção que nós temos na vida, que o ser humano pode ter na vida, é a seguinte: ele estava indo em direção para o inferno, aí Jesus Cristo pega ele, resgata ele, e escreve o nome dele no livro da vida. Essa é a maior promoção que alguém pode experimentar. Alguém que estava na lista de chamada do inferno, aí Jesus Cristo fala assim: não, esse meu filho não vai para o inferno, eu tenho um propósito na vida dele, eu morri na cruz por ele, eu vou perdoar os pecados dele, eu vou derramar do meu espírito na vida dele, e eu vou fazer dele o meu filhão. Então, querido, cada filho de Jesus, cada servo do Senhor Jesus, para ele é único, sabia disso? É único. Ele trata você de maneira singular. Ele sabe, meu amigo querido, de tudo que você precisa. A palavra do Senhor diz, o Marcão pode falar isso de cor para nós, né? Mas lá no Salmo diz o seguinte: que enquanto a gente dorme, o Senhor já prepara todas as coisas que nós precisamos. Então, querido, esse é o teu Deus. Esse é o teu Deus maravilhoso. Então essa é a maior promoção. A maior promoção, meu querido, é sair de criatura para filho de Deus. Teu selo da promessa, a salvação, a vitória em Cristo, querido. E não é por merecimento, não é porque a gente merece, não é porque a gente é mais bonito que alguém, mais santo que alguém. Pelo contrário, a Viviane falou aqui a história da minha vida. Queridão, antes de aceitar Jesus, eu era um alcoólatra, era um baterista de uma banda de heavy metal, vivia numa maior loucura. E Jesus foi me buscar lá no meio dos doidos, querido. Esse é o nosso Deus. E me transformou, e tem me transformado. Tem muita coisa para Ele transformar ainda. E esse é o nosso Deus que vai nos transformando. Agora, eu quero falar nessa noite de uma segunda promoção muito importante também. A primeira, inigualável,
que é deixar de ser criatura para ser filho de Deus. Mas a segunda promoção, que vai ser uma constante na nossa vida, é o processo de santificação. A salvação é um ato de Deus, mas a santificação é uma ação contínua na sua vida, na nossa vida. A santificação nós vamos viver até o último dia da nossa vida aqui, num processo de santificação, que é a promoção dessa noite, que é a promoção de deixar de ser um simples crente para ser um discípulo do Senhor Jesus. Então essa palavra, a vontade de Deus é que cada um dos seus filhos seja a imagem, seja parecidíssimo com Jesus. Deus lá do céu olha para você e que a vontade dele é que se você se pareça com Jesus, que nós nos pareçamos com Jesus. Então o título da mensagem dessa noite é Mais do que crente e somos discípulos de Jesus. Cadê aqui os discípulos de Jesus? Amém? Olha aí, discípulos de Jesus. Então essa palavra para mim é para você. Queridão, mas tem um contexto. Nós vamos ler João 13 daqui a pouquinho, se você quiser já preparando a sua Bíblia para encontrar João 13. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 1. O contexto de João 13 tem muita semelhança com os dias de hoje. O que os discípulos do Senhor Jesus viviam antes da crucificação de Jesus, tem algo muito parecido com os dias de hoje. Você vê aqui no telão, aqui na atualidade, irmão, está na moda. Quem é o melhor? Quem é o melhor? Quem é o maior? Quem pode mais? E você vê essa filosofia, essa ideologia permeando por todo lugar. Você vê nas empresas, né? Quem é o melhor vendedor? Né, Juari? Quem é o melhor? Eu tenho que ser o melhor. Olha, eu tenho que fazer, olha, porque senão eu não vou conseguir a promoção, senão eu não vou conseguir isso. E lá na escola, quem é o melhor aluno? Às vezes, dentre os filhos, eu quero ser o melhor filho. Entre os parentes, eu quero ser o melhor genro da minha sogra. Eu trabalhei numa empresa, vários anos. Irmão, isso lá era a máxima. Era a regra. Precisamos ser o melhor, não aceitamos, em hipótese alguma, um segundo lugar. Você tem que ser o melhor. E gerava isso uma competitividade entre as equipes daquela empresa, que era um negócio doentio. Era quase uma paranoia. E aquilo, irmão, me fazia muito mal. E aquilo ali foi me contagiando de tal forma, que às vezes eu me pegava absorvido com aquilo ali. E era algo assim, querido, que jogavam equipes contra outra equipe, porque aqui tem que ser o melhor. E um dia, Deus falou que eu ia sair daquela empresa. E quando eu saí daquela empresa, eu falei assim: Deus, o próximo lugar que eu vou trabalhar, nunca mais eu vou pensar igual aquele povo. Porque era doentio, era uma paranoia. E aí eu fiz um propósito com Deus. Eu fiquei, se não me engano, 13 dias entre uma empresa e Deus me colocou numa outra empresa. E eu tenho certeza, querido, que Deus, quando eu saí dessa empresa e fui para outra, foi joelho no chão que abriu a porta do meu trabalho. Eu fiz a minha parte, fui levar currículo, eu participei de algumas entrevistas, mas eu tenho certeza que foi o dia que eu dobrei meu joelho, uma segunda-feira à tarde. Eu tenho certeza que ali Deus abriu a porta. E quando eu estava ali de joelhos, clamando ao Senhor, eu falei: Deus, eu não quero apenas um trabalho. Eu quero que lá, onde eu vou trabalhar, nessa próxima empresa, seja o meu campo missionário. Eu quero ganhar pessoas lá para Jesus. Eu quero que lá, aquele lugar, eu tenha influência. Não influência pessoal, influência de uma vida de Jesus. Queridão, lá também tinha metas. Lá também tinha muita cobrança, mas o meu coração estava em Deus. E a palavra do Senhor se cumpriu na minha vida, naquela empresa, onde diz: buscai o Senhor e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Queridão, lá que Deus falou para mim: olha, irmão, era bênção sobre bênção. E eu, em nenhum momento, o meu coração
ele desejava assim, eu quero ser o melhor, eu quero ser o maior. E quanto mais, eu entendia que ali era um campo missionário, mas Deus pegava as bênçãos e derramava na minha vida. Um dos meus diretores, ele falou assim para mim uma vez: William, eu vou te levar para a reunião, porque tem que te levar. Mas eu não preciso levar para a reunião, porque você bate todas as metas daqui da empresa. E eu tive e às vezes algumas pessoas perguntavam: conta o segredo. E eu falo: olha, só tem um segredo, que é Jesus. Então, querido, talvez você entrou aqui nessa noite, nessa ideologia: tem que ser o melhor, tem que ser o maior, tem que conquistar, eu tenho que romper. Irmão, não estou falando que você não deva crescer, que você não deva se desenvolver. Mas, querido, faça o seu melhor para Jesus, para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle, para a honra dEle. E nunca, irmão, para dizer que você é melhor que alguém. E às vezes, irmãos, a gente pega isso no meio do nosso arraial evangélico. Qual é a melhor igreja de Campo Grande? Qual é a melhor banda da igreja? Quem é o melhor líder de célula da igreja? Quem é a melhor rede? Qual a melhor rede? Quem tá fazendo mais? Isso, meu querido, muitas vezes ele vai contaminando o nosso coração. E eu percebo isso, irmão. Minha filha foi adolescente, eu lembro muito bem que eu vi o papo das meninas lá. Eu via lá. Eu vi as meninas e falei assim: ai, chapinha agora não dá mais. A fulana fez uma progressiva, olha o cabelo dela. Eu quero ter o cabelo igual a daquela menina, senão não vou conseguir. Já viu isso, irmão? E quando aquela pessoa passa aquele vestidão lindo, né? Uau! Esse uau, meu irmão, as mulheres muitas vezes falam assim: poxa, eu preciso comprar um melhor. Aquele vestido, olha se a fulana já está com aquele vestido. E para os homens? E o carro, irmão? Que carro você tem, irmão? Eu tenho um Corolla. Corolla. Ainda chego lá. Irmão, não é pecado você ter as coisas. Não é pecado você conquistar as coisas. O pecado está quando a sua motivação está errada. Quando você quer aquilo para ser o melhor, para ser o maior, para que todos te enxerguem. Olha, fulano tem um Corolla, hein? Puxa, aí que está o problema. Deus quer te dar as coisas. Você sabe por que muitas vezes Deus não te deu tudo aquilo que Ele tem preparado para você? Vai, não, segura essa, seja forte. É porque tu não está preparado. O dia que você tiver o coração em Deus, se prepara, meu irmão, que a bênção vai chegar em atacado na sua vida. Mas quando o nosso coração, meu irmão, está querendo comparar. Eu tinha uma líder, né, um tempo atrás, que ela sem querer, assim, ela falou: não, mas por que você quer multiplicar? Porque a minha amiga lá já é supervisora. Então eu tenho que dar um jeito, eu preciso ser supervisora também. Eu falei: irmão, está errado. Não é assim não. Está errado. No reino de Deus não é isso. Então, irmão, está na moda muitas vezes essa ideologia. Eu tenho que ser o maior. Eu tenho que ser o melhor. Agora, indo lá para João 13, estava acontecendo a mesma coisa entre os apóstolos, entre os discípulos naquele momento. O que estava acontecendo? Qual era o pano de fundo daquilo ali? Jesus já tinha deixado claro que Ele iria para o Pai, que Ele iria para a glória, que ele iria morrer na cruz, que Ele precisava ir para o Pai para vir o Espírito Santo. E quando Jesus disse isso, os discípulos ficaram tristes. Em João 14, que é o sermão preferido do pastor Marcos nos velórios, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque os discípulos estavam tristes, porque Jesus ia para a glória. Só que no meio desse contexto, surgiu uma pergunta: quem ficará no lugar de Jesus? É Pedro? Pedro fala bem. Pedro é carismático. Eu acho que vai ser João. Porque João, ele se encosta no peito de Jesus. Ele é muito amigo de Jesus. Não, é Tiago. Tiago é o cara. Tiago é inteligente. Tiago é prático. Não, eu acho que vai ser Mateus. Mateus é do dinheiro. Irmão,
existia esse burburinho no meio dos discípulos. Os discípulos estavam discutindo entre eles, veladamente, quem seria o maior. Isso é tão claro em Mateus, que a mãe de Tiago e João chega para Jesus e fala assim: Jesus, quando o Senhor estiver na glória, lembra dos meus 2 filhos, coloca Joãozinho à direita e Tiaguinho à esquerda. E Jesus vira para ele e fala: vocês não entenderam nada, vocês não entenderam nada, vocês não estão entendendo, vocês não estão entendendo aquilo que eu estou querendo dizer para vocês. Então, querido, tanto na atualidade, há um burburinho, uma cultura, de quem que é o melhor, quem que é o maior. Em João 13, mesma coisa, quem que vai assumir? Quem que vai assumir a liderança? E aí agora nós podemos ler João 13, sobre essa perspectiva. João capítulo 13, dos versículos 1 em diante. João 13, versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar. Para aí, irmão. Presta atenção. Os discípulos foram encarregados por Jesus para preparar o jantar, a ceia. Nesse contexto de quem que é o melhor, quem que é o maior, eu fico imaginando, eles tentavam fazer de tudo melhor, porque aquilo ali poderia melhorar o meu currículo. Olha, eu vou preparar direitinho o pão, eu vou preparar direitinho o suco de uva. Olha, porque nós estamos numa fase agora que cada um tem que demonstrar o seu melhor. Então, querido, eles estavam nesse, cada um fez a sua parte, estava querendo fazer a sua parte de uma maneira assim, para se aparecer. Porque Jesus, quem sabe que Jesus me escolhe para ser o líder da equipe daqui para frente. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Versículo 4. Assim, falando de Jesus, Jesus levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, depois disso derramou água numa bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Simão fanfarrão, Pedro é fanfarrão, irmão, olha o que ele responde. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não lava apenas os meus pés, mas também as minhas mãos, minha cabeça, lava tudo. É fanfarrão, Pedro era fanfarrão. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, Pedro. Todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. Olha, pois ele sabia que quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhe fiz? Parem um pouquinho, irmão. Nesse contexto, de quem é o maior, de quem é o melhor, Jesus sai, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele sai para lavar os pés dos seus discípulos. E aí ele pergunta para eles, e eu faço a pergunta para nós: vocês entendem o que Jesus fez? Vocês entendem o que Jesus fez? Vocês estão entendendo quem é o teu Jesus? Vocês estão entendendo quem é esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Vocês estão entendendo o que lhes fiz? E aí ele explica: vocês me chamam mestre, Senhor, e com razão, pois eu sou. Aqui ele já estava se revelando quem que ele era. Pois bem, se eu sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Você pode repetir comigo? Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhe fiz. Se a gente pudesse resumir todo esse texto, meu querido, a gente poderia resumir nessa frase:
que os discípulos de Jesus necessitam estar dispostos a buscar uma vida parecida com a vida do Mestre. O discípulo de Jesus, meu querido, ele não tem alternativa. Se nós quisermos de verdade sermos discípulos de Jesus, nós precisamos buscar uma vida parecida com a vida de Jesus. Agora, vamos ser sinceros. Entre Jesus e nós, há uma distância muito grande, né, irmão? Não é verdade? Nós seríamos hipócritas. E uma das coisas que nós não podemos ser é hipócritas. Entre a vida de Jesus e a minha vida, falando por mim, irmão, há um caminho muito longo para caminhar, para prosseguir. Mas eu não tenho escolha. Você não tem escolha, nós não temos escolha. Essa é a vontade absoluta de Deus, que cada um dos seus filhos sejam discípulos de Jesus, se pareçam com Jesus. E lá do céu, meu queridão, Ele olha para você e fala assim: puxa, está cada vez mais parecido. Olha a Silvinha, olha a minha serva Silvinha, está cada vez mais parecida com Jesus. E Ele vibra lá no céu. E nós vamos aprender com base no texto, meu querido, 3 desafios que o discípulo do Senhor Jesus precisa colocar em prática. O primeiro desafio é que o discípulo de Jesus necessita ser exemplo. Você pode repetir comigo? O discípulo de Jesus necessita ser exemplo. Pega, né, irmão? Ser exemplo aqui na igreja é maravilha. Aqui no culto, irmão, maravilha. Mas dentro de casa... irmão, lá a minha mulher me conhece, né? Lá a gente conhece as nossas esposas. Ali os nossos filhos nos conhecem, nos vão dar o veredito se verdadeiramente somos ou não discípulos do Senhor Jesus. Só pela graça, pela misericórdia do Senhor que nós podemos ser exemplos, querido. E eu não tenho uma boa notícia para você não, meu irmão, mas eu sei que você já sabe disso. Mas é o seguinte: todo mundo que te conhece está de olho em você. Sabia disso? Teu parente que não tem Jesus está assim de olho em você. Vamos ver se o Henrique é de verdade de Jesus. Lá no Corpo Bombeiro, todo mundo, meu irmão, de olho no Henrique, para saber se o Henrique é discípulo de Jesus. Lá na empresa onde o Brunão trabalha, no Brasil inteiro. Como é que esse cara que é discípulo de Jesus, como é que ele se comporta? As pessoas estão... Irmãos, nós vivemos um verdadeiro Big Brother. Sem câmeras, mas as pessoas estão nos olhando, estão nos filtrando. O nosso vizinho. Por isso, queridão, eu faço essa brincadeira que as irmãs têm alergia na mão, assim, quando vai abrir a maçaneta do carro. Mas, querido, isso é um testemunho poderoso de como mostrar como um discípulo do Senhor Jesus, quando a princesa dele está entrando no carro, ele abre a porta para ela e já faz uma declaração de amor para ela. A gente brinca isso, querido, mas os teus vizinhos estão de olho lá. Como é que o Irã trata a Dani? Como é que esse cara trabalha lá no serviço dele? Então as pessoas estão de olho em nós. Nós somos chamados, irmãos, para sermos exemplo. Não é fácil. E Jesus nos ensina aqui no texto que a liderança dele não vem pelo falar, ele agia. Ele primeiro lavou os pés dos discípulos, depois explicou o que ele estava fazendo. Ele criou uma máxima que primeiro eu faço, depois eu explico com as minhas palavras. O nosso maior desafio nessa geração, meu irmão, é sermos homens e mulheres que são exemplos, atitudes que façam a diferença. É muito mais do que falar, é muito mais do que levantar as nossas mãos, é atitude, é agir. Irmão, a minha maior dificuldade talvez de ser exemplo é no trânsito. Segunda-feira, 7 horas da manhã na Avenida Mato Grosso. Irmão amado, ore por mim. Porque tem uns abençoados que saem de casa sem pressa e querem andar na Mato Grosso às 7 horas da manhã. Você tem que levar seu filho no colégio e ele teima andar 15 por hora. Quando muito 25, né, irmão? Vai andando, tranquilo. E eu, irmão, esse sangue português, espanhol meu aqui não é fácil. E ali Jesus vai trabalhando na minha vida. E Jesus fala: ama, ora por ele. É uma luta, irmão. É uma luta. E qual que é a tua luta para você ser exemplo? Todos nós temos uma área que ali o Espírito Santo está te incendiando nessa noite.
Espírito Santo está falando assim: eu vou fazer algo novo na tua vida nessa área. Chega essas coisas velhas passaram, que tudo se fez novo. William, para de falar do trânsito, você já falou sobre isso tantas vezes, não tem que mudar. Então, queridão, você é chamado para ser exemplo. O mundo, as pessoas lá fora estão em busca de referenciais. Nós precisamos de modelos dignos de serem seguidos, meu irmão. As pessoas estão procurando modelos, pessoas que inspirem elas a irem mais alto. O discípulo do Senhor Jesus, meu irmão, Deus não espera a perfeição de nós, mas Deus espera de nós coerência com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente prega e com aquilo que a gente vive. Então, a palavra do Senhor, meu querido, Jesus ele foi muito duro com os fariseus, que era o grupo menos coerente. Aquilo que eles pregavam, eles não viviam. Então, aquilo que a gente prega, a gente precisa viver. Isso está o grande desafio. Ser exemplo daquilo que a gente está pregando é um grande desafio. Mas esse é o nosso chamado, meu irmão. Esse é aquilo que Deus já tem preparado para nós. O discípulo não é perfeito, mas ele necessita ser um referencial. O discípulo de Jesus, ele aponta o caminho de como viver uma vida que se pareça com Jesus. Olha o que Jesus disse aqui. Elisandro, obrigado. Olha o que Jesus disse no versículo 15. Presta atenção no versículo 15. Perdão, no 14. Pois bem, se eu sendo o Senhor e Mestre de vocês lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Irmão, e lavar pé não é fácil, né? E não estou falando de lavar pé literalmente. Eu não estou falando de lavar pé como você pode até fazer, mas é lavar pé daquele chefe lá do seu trabalho, que chega na segunda-feira cedo e fala assim: cadê o projeto? E você vai ter que lavar os pés dele. É a sogra, muitas vezes, né? Que a sogra está pegando no seu pé. E às vezes é o genro que está pegando no pé da sogra. Então tem que lavar o pé da sogra, tem que lavar o pé do genro. Irmão, nós somos chamados para lavar os pés uns dos outros. E esse lavar pé, meu querido, envolve sacrifício, renúncia, humildade. E eu tenho certeza que essa semana você vai ter várias oportunidades que você vai lembrar desse texto. Você vai falar: eu vou ter que lavar o pé. E Jesus termina ali no versículo 15 dizendo: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Não é lavar os pés literalmente. Até numa cerimônia de lava-pés isso pode acontecer. Mas o que Jesus está falando de uma maneira mais profunda, que lavar os pés, meu querido, é você estar sendo um exemplo para uma outra pessoa. É você, meu querido, está sendo Jesus na vida de outra pessoa. Deixa eu fazer uma perguntinha para você, irmão. De quem que você vai lavar o pé essa semana, hein? E maridão, talvez lavar os pés essa semana é lavar a louça, tá, irmão? Sabe aquela louça que ficou do domingo agora? Está lá até em cima assim? E a tua esposa olhou para ela, não teve coragem? Talvez lavar os pés é lavar a louça hoje à noite, viu? Esse é exemplo. Lavar o pé literalmente. O segundo desafio, meu querido, que nós encontramos no discípulo do Senhor Jesus, é que o discípulo do Senhor Jesus necessita servir. Você pode repetir comigo? Discípulo de Jesus necessita servir. Irmão, não somos chamados para sermos servidos, mas somos chamados para servir. Tem muita gente que vai crescendo um pouquinho, né? Me sirvam, meus servos, estou aqui para ser servido. Irmão, Jesus foi na contramão disso. Jesus não veio, Ele deixou a sua glória, veio aqui entre nós para servir. Ele deixou, meu querido, nasceu numa manjedoura, numa estrebaria, num lugar simples, meu querido, para servir a mim e a você. Então, um grande desafio, meu querido, o discípulo do Senhor Jesus é servir. Porque muitas vezes, mas eu já sou, desculpe a terminologia, mas eu já sou o gerente, mas eu já sou o coordenador, eu já sou o promotor, o juiz. Irmão, o pastor Gilson conta uma história de um juiz no estado de São Paulo, que se converteu, e assim, aquele fogo de servir ao Senhor Jesus, um dia procurou o pastor, falou assim: pastor, eu quero servir na igreja.
E o pastor virou para ele assim: então, meu irmão, onde você quer servir? Sabendo que ele era um juiz, uma pessoa importante na cidade. O irmão quer ministrar o louvor, o irmão quer pregar, quer ensinar na escola bíblica dominical. O que o irmão quer fazer aqui na igreja? Aí aquele juiz, ele virou para o pastor e falou assim: pastor, todo domingo eu vou no banheiro da igreja, e lá no chão está aquele monte de papel fora do cesto de lixo, é uma vergonha. Então, a partir de hoje, eu quero me colocar à disposição da igreja. Para todos os cultos de domingo à noite, eu vou ficar lá no banheiro, pegando o papel do chão e colocando no cesto de lixo. Ele aprendeu, meu irmão. Como é que é, Marcão? O juiz estava lá, ia prender ele, né? Então, irmão, ele aprendeu que o discípulo do Senhor Jesus, ele existe para servir, para abençoar. E muitas vezes, irmão, nós estamos tão cheios, né? Com todo respeito, o culto dessa noite não foi bom, não foi do jeito que eu imaginava. Irmão, desculpa, me nos perdoe por nós não atendermos a sua expectativa. O meu louvor não foi do meu estilo. Nos perdoe, irmão. Mas o culto e o louvor é para Jesus, não é para nós, irmão. O culto é para Ele. O louvor é para Jesus. Mas nós, irmãos, não estamos tão impregnados dessa cultura, meu irmão, de sermos servidos, de sermos abastecidos, de sermos cheios, nos encham, nos sirvam. Olha, eu preciso de algo cada vez, que vocês me sirvam melhor. E Jesus vem na contramão dizendo: olha, meu filho, se alguém quiser ser grande no reino, que seja servo de todos. Jesus vem na contramão. Jesus vem quebrando tudo isso, meu irmão. Jesus quebra todos esses paradigmas. Jesus vai quebrando, meu irmão, essas tradições que ao longo dos anos, meu irmão, vem impregnando a sociedade, as culturas. E olha o texto, olha a riqueza do texto. Jesus levantou-se da mesa, tirou a sua capa, a roupa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Irmão, vou te explicar um contexto que você vai entender por que Jesus fez isso. Seguinte, vocês lembram no início, quando eu falei que na cabeça dos discípulos só tinha um pensamento: quem vai ser o maior, quem é o melhor, quem vai liderar depois que Jesus partir? Esse era o pensamento. Só que na cultura do judeu, se você chama alguém para ir na sua casa, para comer, existia uma tradição, que o dono da casa tinha que pegar o escravo, e se ele não tivesse o escravo, um servo, o menor servo, a pessoa mais humilde, e você tinha que chegar para ele e falar assim: olha, meu servo, escravo, vai chegar meus visitantes daqui a pouquinho. E era cultura do anfitrião, do hospedeiro, lavar os pés, através do seu escravo, lavar os pés de todos os visitantes. Irmão, raciocina comigo, não tinha asfalto lá em Jerusalém, era o poeirão bravo. Você fica imaginando o pé do Pedrão, irmão. A sandália do Pedrão, aquele negócio assim, fazendo, né? Aquele negócio pé rachado, irmão. Aquele cheiro agradável, aquele pé gostoso, né? Então era esse o contexto. Ele precisava colocar alguém para lavar os pés dos visitantes. Só que na cabeça dos discípulos, eles só tinham que quem é o melhor, quem é o melhor, quem vai ser o líder. Esqueceram de sacar uma pessoa para lavar os pés dos discípulos. Quando Jesus percebeu isso, sem falar nada, ele olhou, tinha terminado a ceia, não falou nada. Quem vai lavar os pés dos discípulos? Quem vai lavar os pés dos discípulos? Sem falar, só pensando: quem vai lavar os pés dos meus convidados? Não tem ninguém? Agora presta atenção nisso. As mãos que fizeram o mundo lavaram os pés daqueles discípulos.
palavra do Senhor diz lá em João, capítulo 1, que por Jesus foram feitas todas as coisas. A mão de Jesus que criou os céus e a terra, as mãos que criaram os céus e a terra, se ajoelharam, pegaram uma bacia, pegaram uma toalha, pegaram água, provavelmente ali agachado, e lavou os pés de cada um daqueles discípulos. Esse é o teu Jesus. Esse é o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem na mão todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio, todas as riquezas. Se ajoelha e lava os pés de Judas. Por isso que ele pergunta: vocês compreenderam o que eu estou fazendo? Irmão, o evangelho do Senhor Jesus, ele vai na contramão daquilo que o mundo diz. Ele deixou a sua glória, se esvaziou, tomou a forma de homem, tomou a forma de servo, e foi fiel a Deus até o fim. Esse é o teu Jesus. No mundo hoje, talvez as pessoas estão atrás de troféus, atrás de medalhas, de honras. Jesus estava interessado, não estava interessado em troféu, Jesus não estava interessado em medalhas, Jesus não estava interessado em honras, Jesus estava interessado em servir. Aí por isso que eu falo para você, quando eu olho para Jesus, eu olho para a minha vida, eu falo: Deus, tem misericórdia. Porque ser como Jesus, ser um discípulo do Senhor Jesus, é fácil falar, mas viver é complicado. Por isso, querido, nós precisamos, como nós fomos ministrados pela equipe de louvor, nós precisamos desse poder sobrenatural do Espírito, para servir. Jesus pergunta aos seus discípulos: vocês compreenderam? Compreenderam o que vos fiz? Se quiser ser grande no reino de Deus, aprenda a ser servo de todos. Aprenda a ser servo, irmão. Aprenda a ser servo. Ser maior no reino é ser menor. E o terceiro e último desafio, meu querido, para nós orarmos, que o discípulo de Jesus necessita amar quem pensa diferente. Você pode repetir comigo? Discípulo de Jesus necessita amar quem pensa diferente. Irmão, a coisa ficou mais difícil. Tem pessoas que Deus coloca na nossa vida, que a gente fala assim: Senhor, o que eu mereci para essa pessoa estar na minha vida? Irmão, teve uma pessoa que caminhou comigo num lugar que eu trabalhei, que eu entrava nesse culto aqui, pensava, não sei se estava nele, todo culto: Deus abençoa, salva, liberta, que eu não aguento mais. Irmão, foram anos, e Deus ama, testemunha. Eu falei: Deus, faz algo na vida dele. E aí Deus vira para mim e fala: isso eu estou fazendo é na tua vida. Irmão, aí um tempo atrás eu liderei uma célula, que tinha um irmãozinho lá, um abençoado, que os irmãos todos animados, eu sempre vou fazer um churrasquinho no final da semana, vou fazer um churrasco. Ele virava para nós e falava assim: fazer churrasco para quê? Aí outra irmã mais espiritual: irmãos, a nossa célula precisa de um avivamento, vamos fazer uma vigília. Vigília, pelo amor de Deus. Aí eu lembrava de novo, falei: Deus, o que eu fiz para merecer? Manda esse homem para a célula da Silvinha, Deus. Lá na Silvinha, a Silvinha é mais crente, mais amorosa. Ele não saía da célula, irmão. Não foi embora, não ficava lá. Eu falei: Deus, preciso dar um jeito. E Deus falou assim: vai para cá. Como assim, Deus? Vai discipular ele. Irmão, todo sábado, nossa célula era na sexta, todo sábado eu estava lá discipulando ele, irmão. E aí eu fui descobrir por que ele era daquele jeito. As feridas no coração dele, na alma dele,
Os problemas de relacionamento com os pais no passado transformaram nele numa pessoa totalmente amarga. E as pessoas muitas vezes caminham assim na vida, meu querido, porque eles não tiveram uma cura, uma libertação, não conhecem Jesus com profundidade. E Deus está pedindo para você nessa noite, talvez você, quando eu falei para você que você deve amar alguém que pensa diferente, com certeza você pensou em alguém. E é essa pessoa que Deus quer que você ame, que você sirva, que você, meu irmão, testemunhe para ela, que você expresse Jesus na vida dela. Aí você fala, William, é difícil, você não sabe de quem você está falando. Eu sei, meu irmão, eu sei exatamente, já passei por algumas pedreiras assim. Mas queridão, presta atenção no que eu vou dizer para tu. Tu pode até fugir dele. Sabe o que acontece? Deus envia um pior lá na frente. Então fica alegre com esse aí, porque esse tu já conhece. O outro, ele vai trabalhar ainda até mais. Então dá glória a Deus com o nome do Senhor por essa pessoa que você tem dificuldade, irmão. Se é a sogra, irmão, faz uma festa para ela. Ela é sensacional. É minha sogra favorita, irmão. Minha sogra favorita. Pagou meu almoço hoje. Eu falei, sogra, a senhora é maravilhosa. Então, irmão, nós precisamos amar quem pensa diferente. Irmão, pastor Ronaldo pregou aqui no Tadel hoje cedo. Está chegando mais de 1 milhão de muçulmanos. Nós vamos precisar amar esses caras. Precisamos amar e ganhá-los para Jesus. Não é amar, meu irmão, aquele amor assim, distante, não. Eles estão vindo para o Brasil para conhecer Jesus. E se 1 milhão de muçulmanos, meu irmão, vieram para o Brasil para conhecer Jesus, e nós precisamos amar eles, amar essas pessoas que pensam diferente, amar pessoas, queridão, Jesus amou Judas até o fim. Até o fim, ele amou Judas. Mesmo sabendo que Judas iria traí-lo, ele amou Judas até o fim. Lavou os pés de Judas, serviu o pão para Judas, deu o suco de uva para Judas. Amou o traidor, quem pensava diferente, até o fim. Feche teus olhos, querido. Coloca a tua vida na presença do Senhor. A palavra do Senhor é poderosa. Do Senhor é confrontativa. A palavra do Senhor, quando ele vem na nossa vida, meu irmão, é como uma espada de 2 gumes. Por que Deus nos trouxe aqui nessa noite? Porque Ele quer trabalhar na minha vida, na sua vida, áreas que ainda nós não somos ainda parecidos com Jesus. Então a pergunta que você tem que fazer para o Espírito Santo nessa noite é: Espírito Santo, qual área da minha vida ainda eu não tenho caminhado como Jesus, mas eu quero mudança? Me ajuda, me perdoa. Talvez uma área que você tem a luta na sua vida, é onde você não está conseguindo dar bom testemunho, você não tem sido exemplo. Talvez você tenha muita dificuldade de servir o próximo. Mas eu quero ser servido. Mas Jesus está dizendo para você que nós somos chamados para servir, sem interesse, sem ganhar nada em troca, simplesmente para glorificar o nome do Senhor. E o discípulo do Senhor Jesus, ele é chamado para amar quem não nos ama, chamado a amar quem pensa diferente. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar, meu irmão, para que Deus faça algo sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus. Que nessa noite você, querido, não saia daqui sem a tua bênção. Não, meu irmão, sem aquilo que Deus já tem preparado para você. Qual área, meu querido? Deus quer te promover, quer te levar a um lugar mais alto. Esse lugar mais alto é se parecer cada vez mais com Jesus. Eu gostaria que você ficasse em pé aí no seu lugar. Deixa aí. Feche teus olhos, querido.
Feche teus olhos. O que você vai fazer com essa palavra na sua vida? Que a palavra de Deus, ela precisa vir até nós e produzir novidade de vida, produzir mudança, produzir confronto, vida e vida em abundância. Querido, o Espírito Santo nessa noite quer trabalhar em nós, para que nós venhamos a nos parecer mais com Jesus, em todas as áreas da nossa vida. E Ele te escolheu, Ele quer fazer isso em você, Ele quer fazer isso em nós, Ele quer fazer isso como igreja. Nós vamos ministrar ao Senhor, e permita que o Espírito Santo continue falando no seu coração, ministrando na sua vida. Nós vamos orar daqui a pouquinho, meu querido. Enquanto a banda estiver ministrando, você faça dessa ministração a sua oração, uma oração de entrega, uma oração de consagração, uma oração, meu irmão, onde você venha entregar verdadeiramente sua vida para Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Eu quero estar neste lugar, onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar, onde o amor não se esfria e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus. Quero convidar você, meu irmão, saia do seu lugar, vem aqui na frente, vem colocar sua vida na presença do Senhor. Traga a sua família, traga a sua célula, traga a sua casa, traga aquilo que você quer mudança na presença do Senhor. Venha, meu querido, em nome de Jesus, pela fé, saia do seu lugar e venha: Senhor, eu quero ser transformado. Pai amado, eu quero experimentar algo novo na minha vida. Venha, meu querido, se você está com a sua esposa, se você está com o seu filho, se está com a sua célula, traga a sua célula aqui na frente. Venha viver um novo tempo na presença do Senhor. Saia do seu lugar, meu irmão, venha aos pés do Senhor. Se derrame na presença do Senhor, se derrame na presença do Senhor. Busca Ele, meu querido, busca o Senhor, querido, venha, sai do seu lugar, venha. Talvez algo na sua vida que você precisa nessa noite ser tratado por Deus, ser curado, ser restaurado. Talvez você precisa de um milagre na presença do Senhor. Esse é o lugar, esse é o momento. O Senhor vai operar de maneira sobrenatural em nossas vidas. Venha, meu querido, venha, sai do seu lugar, venha pela fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele sabe da tua luta, Ele sabe das suas dores, Ele sabe exatamente daquilo que você precisa. Venha. Irmão, feche teus olhos. Aí do seu lugar mesmo. Talvez você entrou aqui nessa noite e você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Essa é a maior promoção que você precisa. Eu quero perguntar para você, se você nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus, no seu lugar mesmo, levanta a sua mão aí de onde você estiver. Levanta. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Fica com a sua mão erguida. Alguém quer entregar sua vida para Jesus? Levante sua mão. Amém. Amém.
Deus quer fazer algo novo na sua vida. Deus quer te trazer cura nessa noite. Deus te trouxe aqui porque Ele te pegou pela mão, te chamou pelo nome, te trouxe aqui, te chamou essa noite e quer restaurar a sua vida, restaurar a sua história, restaurar a sua caminhada. Por isso, querido, toda luta, toda batalha agora entrega nas mãos do Senhor, entrega nas mãos dEle. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos porque recebemos a Tua palavra nesta noite e queremos, ó Pai, guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Queremos guardar esta palavra no nosso coração para sermos exemplos, como o Senhor foi exemplo para nós, é exemplo para nós. Ajuda-nos a sermos exemplo para outras pessoas. Assim como a Tua palavra diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Faz de nós imitadores do Senhor, ó Pai. Ó Deus, colocamos as áreas da nossa vida que precisamos, ó Pai, ser restaurados, ser perdoados, ser curados, ser transformados, libertos em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Por isso te pedimos, enche-nos do Espírito Santo do Senhor. Que Teu Espírito Santo venha nos transformar. Que Teu Espírito Santo venha nos levar sempre ao arrependimento, ao quebrantamento. Mas que o Teu Espírito Santo também venha refrigerar a nossa alma, refrigerar a nossa mente, o nosso coração das nossas falhas. Ó Deus, toma as vidas de cada um aqui. Toma as nossas vidas, ó Pai. Faz que cada um de nós sejamos discípulos verdadeiros do Senhor, imitando o Senhor como filhos amados. Ó Pai, dá-nos a Tua mente e o Teu coração. Nós nos consagramos novamente a Ti, entregamos a Ti o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, para sermos irrepreensíveis na Tua presença. Sabemos que iremos falhar, sim, mas sabemos que o Senhor vai estar trabalhando nas nossas falhas, para sermos mais parecidos com o Senhor. Dá-nos esta humildade de servir os nossos irmãos. Dá-nos esse sentimento de amor, que possamos nos sacrificar por outras pessoas, assim como o Senhor se sacrificou por nós. Que possamos investir em outras pessoas, assim como o Senhor investiu em nós. E a maioria de nós que estamos aqui foi porque alguém orou, foi porque alguém foi exemplo, foi porque alguém nos revelou Jesus através da sua vida. Ó Deus, levar outras pessoas aos pés do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Queremos agora clamar, ó Pai, por aqueles que estão enfermos fisicamente. Colocamos as pessoas que estão enfermas aqui nesta igreja, familiares que estão enfermos em casa ou nos hospitais, como a Maria Ângela, Senhor, que está ali no Proncor. Visita com Teu poder, manifesta a Tua glória. O Senhor é o mesmo ontem, e hoje e eternamente. Que o Senhor esteja curando, restaurando, opera o Teu milagre, as Tuas maravilhas. Colocamos, ó Pai, os casais que estão aflitos. Ó Deus, o esposo não está bem com a esposa não está bem com o esposo. Restaura esta comunhão em nome de Jesus. Traga paz neste lar, estabeleça o Teu reino nesta casa. Restaura o coração também dos pais, dos filhos aos pais, em nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos a sermos exemplos dentro da nossa casa, porque a Tua palavra diz que aquele que não tem cuidado dos seus parentes negou a fé e é pior do que o infiel. Ajuda-nos, ó Pai, como pai, ser exemplo para os nossos filhos, para ser exemplos dentro da nossa casa, Senhor. Queremos ser íntegros e transparentes da Tua presença. Visita-nos com Teu Espírito Santo, ó Pai. Que a cada dia possamos, ó Pai, oferecer a nossa vida ao Senhor em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Senhor Jesus, você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia. Vamos continuar, vamos finalizar louvando o Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação, a unção, o poder do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a sua geração, agora e sempre. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Assim que terminar, você pode sair em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.